tarde, bom dia, boa noite! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Dando seguimento à série Minas Gente Fina. Vai lá, Magui, e aí, Cara, velho? eu só quero falar uma coisa antes disso. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Arroba Beyond the Cave. Mas com cuidado, Não, com carinho. Segue com carinho. Não aperta o botão. Não. Com carinho. Arroba Beyond the Cave, PDC no Instagram e no YouTube. Por favor, pessoal, sigam a gente, curtam o negócio, aperta a sinaleira lá. Ajuda a gente a continuar esse projeto, deem as suas opiniões, divulguem, por né? favor. A gente já tá achando que a gente é louco, cara. Então, assim, fala lá. Eu tenho certeza. Vamos juntar, né? Uma grana para os caras internar a gente, né? Financiar a internação, enfim. Comprar né? remédio psiquiátrico é caro, velho. Bom, estamos mais uma vez com a série Minas Gente Finas. Temos pela segunda vez aqui, falei que ia ter a parte 2, com a nossa querida doutora Liliana Ducati, cirurgia do aparelho digestivo e transplante de fígado. Já comentamos do currículo dela no anterior, dá uma olhadinha, vê o outro episódio para quem não viu, mas uma mulher maravilhosa, fellow em transplante, manja tudo de fígado. Nós falamos da outra vez muito especificamente, tecnicamente, sobre as questões do transplante, a ética envolvida nisso. E, novamente, o William está com a gente. Afinal, Camarão... Tá minerando Bitcoin. Acho que deu certo. Acho que ele fugiu, caiu o Bitcoin, ele fugiu. Será que ele vai voltar? Não. Que bom, porque pelo menos eu ganhei um emprego. Quando ele voltar, você não sai, fala agora não. Não, agora não, tá no meu domínio. Foi pra Portugal, perdeu o lugar, velho. O William novamente com a gente. Obrigado, William. Valeu, brother. Meu amigo. Porra, obrigado. E aí, formado em Direito e Filosofia pela PUC, vai ajudar nessa conversa, só que agora a gente vai para um outro lado. Um lado que me agrada muito, por sinal. Me gusta muito. Que é a questão da grana envolvida em todo esse processo e como isso acontece, né? A gente vê que a questão do transplante é uma coisa que é muito forte através do Estado. E Sim. isso tem repercussões e tem modos de ser feitos. Burocracia, N coisas que estão envolvidas aí. Então, Lili, eu te pergunto, seria possível a gente fazer isso do ponto de vista privado ou somente através do Estado? Existe sim uma possibilidade de você transformar pelo menos uma parte do processo, ou o processo todo, numa medicina privada. Aqui, como você falou, a gente vive em torno do SUS, né? O transplante ele não está nem no rol da ANS. Então, para quem não sabe isso, então, assim, os convênios não são obrigados a pagar o transplante. Então, assim, você tem um convênio, você acha que você está tranquilo, aí você vai lá, você vai precisar de um transplante de fígado. Você conta com o HC e com todos os outros hospitais públicos que fazem isso. Exatamente. E seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser, porque o convênio não é obrigado. Então, ainda a gente está numa fase muito precária desse processo todo, que fica tudo em cima do Estado. Tudo. Quando o convênio paga, é por uma questão de judicialização, porque as pessoas vão ali, pedem uma liminar para o juiz, que entende o absurdo que é, e acaba dando a causa ganha. Mas a grande maioria não vai, nem sabe, então isso acaba ficando na conta do Estado. Diferente do que a gente vê, por exemplo, fora, né? Tudo tem um preço. Quando a gente fala dos Estados Unidos, que é o que a gente mais acaba comparando, a medicina privada que a gente mais conhece, lá a gente sabe que a medicina não é grátis, né? Lá você não tem saúde grátis. Não existe nada grátis, né? Não existe nada grátis. E lá, inclusive, o transplante é um business. Então, por exemplo, doadores de órgãos. Aqui a gente sabe que assim, alguém que caiu, teve um trauma, caiu de uma moto, evolui com morte encefálica, é um doador de órgão. Ele vai ali, fica no hospital periférico, numa sala de emergência, um pouco abandonado, porque, na verdade, se o médico que está ali, o sistema que está ali, tem que cuidar de alguém que tem chance de viver ou de alguém que está em morte encefálica, eles vão dar prioridade para quem tem chance de viver. Então, aquele doador acaba ficando de escanteio. Nos Estados Unidos,
esses doadores, eles são iguais a outros pacientes, porque eles são monetizados. Imagina você ter um hospital que fala assim, eu tiro esse cara da emergência, deixa comigo. Do hospital público, por exemplo, só aqui, né? A gente tá trocando ideias, né? Mas você tem um hospital que fala, não, eu tenho uma equipe financiada, né? E eu tô fazendo uma parceria público-privada, por exemplo. Isso. Né? Baseado em performance, papapá, do jeito que você quiser. Partimos do princípio que é uma empresa de valor. Beleza, tá. E aí você fala assim, ó, eu tiro do sistema, eu alivio esse sistema, eu melhoro ele, e ainda que você não queira custear o transplante, eu devolvo ele para você numa melhor condição para você transplantar melhor e melhorar o índice nacional de transplantes. Né? Isso, você já viu algo parecido? Ou você acha que isso é possível? Ou, enfim? Não vi, mas eu acho que é o caminho dos sonhos. É o caminho dos sonhos, porque o que barra a evolução do transplante, o que barra a melhora dos resultados, o que barra aquela altíssima mortalidade em fila de diminuir, é custo. E é custo, muitas vezes, por falta organizacional, por falta de uma liderança, por falta de alguém centralizar aquilo. Custo ou burocracia? Os dois. Custo e burocracia. Custo e burocracia. Custo, então, assim, nunca tem o dinheiro. E a burocracia impede, porque quando você consegue o dinheiro do privado, a burocracia não deixa você usar. Não tem, é tipo devolver dinheiro de campanha, por exemplo. Né? A gente teve... Né, é o monopólio da virtude. O monopólio da virtude. Que não existe, né? Da virtude hipócrita. Porque da assim... Hipócrita, porque perfeito. eu pago meu imposto e, sei lá, tenho o sírio-libanês. Né? Certo. E aí, beleza. E eu conseguiria, porque eu pago um convênio que, sei lá, custa 5 pau por mês, sei lá. Cara, se eu precisar transplantar, eu quero transplantar no sírio-libanês. E o convênio tem o direito de falar assim, não, esses 5 pau aqui, agora... E eu pago os meus impostos. Aí eles usam esse subterfúgio, né? Bom, então agora aqui você vai lá para o SUS, porque isso aqui não é obrigação da medicina privada, né? Então, a gente está perguntando, né, de o quanto que a aproximação, né, com fontes privadas de financiamento poderiam melhorar, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas coisas. Né? As coisas precisam ser bem delineadas, pactuadas, que não é a tradição do Estado brasileiro. Né? Elas têm que ser transparentes, né? Elas têm que ser claras, pactuadas. Né? Né? E é tudo que a gente não tem. Então, por exemplo, a gente já chegou a receber alguns recursos, alguns financiamentos privados, essa questão do transplante de útero. Uma pessoa que é muito bem de vida, ficou encantada, falou assim, olha, eu vou doar para você esse dinheiro. E esse dinheiro dava para a gente fazer de 5 a 10 casos de transplante. Nossa, maravilha, a gente ficou super empolgado, super feliz. Isso morreu na burocracia. Porque você levar esse dinheiro privado para dentro do SUS... Sabe as grandes universidades que surgiram no século XIX, com as pessoas que têm grana e que financiaram o estudo e o desenvolvimento das universidades, que você gosta disso e tal, né? Isso no Brasil seria impossível. Nem para a saúde. Não estamos falando nem de educação. Nós estamos falando para pegar 5 pessoas que precisavam do negócio e o Estado impede que isso aconteça, cara. Impede isso por questões burocráticas. Porque como que você vai fazer... tem as contas, você vai gerar o que eles chamam de AIH, né, que é por onde você acaba fazendo essas cobranças, e por onde esse dinheiro entra, por onde esse dinheiro vai passar, por onde esse dinheiro sai. Então, de prestação burocracia de prestação de contas. Não dá para levar um tutu, né? Porque não vai passar aqui no meio. Porque tem que ter uma dificuldade. Então, não dá, o tutu não pega. Isso facilita esse cara, né? Facilita esse picareta. Facilita, né? Então assim, porque, o Estado não te dá o dinheiro, mas não deixa você usar o dinheiro que você ganhou fora. E você, você desacredita que existe compliance. O cara que defende isso fala assim, pô, por que eu não poderia ter, por exemplo, um programa de transplante de fígado adjudicado pelo Banco Mundial? Exatamente. De compliance. E transparência. Por que tem que ser o candidato a vereador que pede para o gestor do hospital médio enfiar na fila do hospital grande e eu tenho o esquema e tal? Eu não estou dizendo que isso aconteça, Lili, mas é possível. Você concorda que diante do Brasil isso é possível? Por que você tem que deixar o Estado gerir esta relação que em todo lugar que
na maior parte dos lugares que é eficiente, existe uma participação diferente. Né? O médico empreender, o médico fazer o exame diagnóstico, o cara cuida da UTI, o cara, né? Isso é vedado para nós aqui. Né? E não existe nenhum receptor privado desse valor que poderia aplicar ou pesquisa ou mesmo a técnica. Até hoje não existe, a gente não tem como... a gente não tem nenhum link com nenhum setor privado que consiga fazer isso, consiga viabilizar. Porque esse tipo de pesquisa, esse tipo de acontecimento, ele acontece nas grandes universidades primeiro, Sim. onde o pessoal está estudando, está fazendo as teses, onde tem apoio de pesquisa. Né? E depois, para você trazer esse dinheiro de fora para dentro disso, você não consegue. Então, assim, teria que ser um dinheiro através de FAPESP, que está tudo falido, infelizmente, que não tem dinheiro para nada. E olha como é que é fora, por exemplo, né? A Beyond the Cave Inc. quer fazer uma parte de responsabilidade social, quer desenvolver a sua área de responsabilidade social, porque isso é um puta negócio para a empresa. Né? Ela tem que desenvolver isso é importante. Né? Toda grande empresa tem o seu papel social, isso é indiscutível. Bom, beleza. Aí ela chega e fala assim, ó, eu quero financiar transplante de fígado, por exemplo. E aí como é que ela faz? Ela vai e tal, eu tenho essa grana aqui, aí vai ter lá os pesquisadores ou os projetos e tal, e não sei o que, e fala assim, ó, eu tenho esse budget, vai estar comprometido, por exemplo, com sei lá, via faculdade, ou via faculdade no sentido assim, no sentido de educação, né? Sim, sim. Este budget está comprometido com esta faculdade, por qualquer motivo que eu queira, esta faculdade, e esta faculdade vai ter um prestador que vai entregar isto com... Né? Toda a transparência e todas as coisas. Então, esses 10 milhões de dólares em 5 anos, eles têm que gerar tal impacto social. Esse impacto pode ser produção científica, assistência, ao gosto do freguês. Do freguês, não de quem está financiando, do freguês de falar assim, ó, chama todo mundo na mesa, senta aqui, vamos fazer isso. Isso é incorporação de tecnologia. É isso que não existe no Brasil. Né? Então, assim, por quê? Porque ela falou, a gente sempre brinca aqui, né? O que falta no SUS? Né? Bom, antes da questão financeira, que é um fato, né, existe uma gestão de contratos, que é um problema crônico e, cara, que você não consegue acessar. Provavelmente a Lili nunca conseguiu sequer entender, ou talvez as pessoas que estejam envolvidas nisso, sentar numa condição de conversar isso e falar, vamos mapear as dificuldades e ver o que a gente está para trazer algum ar, ainda que regulamentado, ainda que ainda engessado, como tudo que é no Brasil, mas não existe essa possibilidade e dinheiro sempre é escasso. Né? Sempre é escasso. Aí você acaba desestimulando toda a inovação e tal, e aí você cria essa cultura de quem é cientista ou quem faz essas coisas, tal, é um abnegado, né? É um cara que, porra, o cara é um gênio. Se é um gênio, ele tem que ser milionário. Né? Por que ele tem que fazer isso e financiar e não poder receber fomento para desenvolver ainda mais, para mais gente, com melhor qualidade? Os programas brasileiros de transplante, cara, é alta qualidade, eles se comparam com os melhores centros do mundo com um custo irrisório, porque o financiamento do Estado é baixíssimo. Então, quando você entrega uma qualidade, uma taxa de mortalidade muito comparável a um país desenvolvido, com um financiamento que é 1/10, a sua eficiência é 10 vezes maior. Então, são serviços altamente eficientes, castrados por essa regulamentação boçal, né, cara? Exatamente. E no final, ainda sai mais cara, porque por não investir o dinheiro aqui, faz com que muita gente tenha que ir para fora e, através de judicialização, o que onera mais o Estado, com milhões pagando para os centros nos Estados Unidos fazerem coisas que a gente poderia fazer aqui e não faz porque não tem um investimento aqui. Então, ao invés de investir, vamos supor, 500 mil para a gente fazer um transplante de intestino, ele acaba gastando 1 milhão com uma judicialização lá fora. Então, ele consegue o direito lá. E assim, só para vocês terem ideia, o custo do transplante de intestino, vamos dizer hoje, que a gente já fez 5. Aqui a gente fala em um custo de R$1 milhão. Lá fora é $1 milhão. 6 vezes mais. Então hoje a gente fala uma diferença de 6 vezes mais. Então, assim, a gente fez esses 5, a gente não consegue receber esse dinheiro, a gente não consegue receber dinheiro e autorização para fazer mais, fica toda hora engessado,
Mas aí o pessoal vai lá, entra com a judicialização, ganha e vai para fora e cada um custa $1 milhão. Por que essa diferença de custo aí de... Ineficiências, provavelmente. A medicina americana é muito mais cara, né? Assim, acho que desde RH, porque acho que isso também acaba onerando. Acho que uma diária de uma UTI lá, o custo de medicamento, não sei te dizer exatamente, mas é esse, grosseiramente falando, esse o valor. $1 milhão aqui, $1 milhão lá. Então talvez seja, dólar, né? Talvez seja mais um problema do real em relação ao dólar. Talvez seja mais um problema do Brasil em relação aos Estados Unidos. Da desvalorização monetária, né, da impressão de dinheiro do que propriamente da diferença de tratamento ou de valor que teria. Agora, uma coisa que me chamou a atenção. Você falou muito de uma certa monetização aí, né, que nos Estados Unidos acontece. E me pareceu que existe uma certa eficiência maior com isso. Eles conseguem resolver melhor. Só que monetizar isso, talvez no Brasil, não soe uma coisa muito legal. Porque a gente fala muito da questão do monopólio da virtude, de ser uma coisa que o SUS vai fazer, e da ética de do ser universal, também, né? E da ética. E da ética, aspas, né? sim. E quando, pelo menos a impressão que eu tenho, quando você fala de medicina e dinheiro no Brasil, soa feio, né? Soa, né? A questão ética. Soa capitalista. Soa capitalista, está mercantilizando a saúde. É que nem enfiar o dedo no nariz e comer a catota, né? Você não pode fazer, né? E quando eu pude ir para os Estados Unidos e fiquei lá no centro de transplante lá em Miami, isso são business, isso são negócios, isso gera dinheiro e isso faz o sistema ser eficiente ao máximo. Eficiência do livre mercado. Hipócrita, o que ainda é melhor. Sem ser hipócrita, porque ninguém fica cheio de dedos. É. Ninguém fica cheio de dedos. Ai, não, pelo contrário, aqui vale dinheiro sim, eu vou cuidar bem desse doador porque vão me pagar tantos $1.000 por cada órgão que eu conseguir que esse doador doe. Então, esse doador vai ficar bem cuidado, porque isso vai me gerar tantos $1.000. Isso vai... Então, assim, e sem ser cheio de dedo, sem mimimi, sem ficar com vergonha de falar, nossa, tá falando de medicina e dinheiro. Não, estamos falando de medicina e dinheiro, sim. E tem mais, viu, professor doutor, nessa realidade. Se o senhor não produzir, tem quem produza, brother. Então, malandro, se coça e entrega. Porque se você não entregar, tem, ó. Eu vou comprar o passe do cara lá. O cara, olha o número do cara lá. Não. Eu vou fazer uma proposta pro cara. E outra coisa, nos Estados Unidos, assim, a gente aqui, por exemplo, trabalha. Isso até é estranho e é feio. A gente não sabe, a gente sabe os resultados, por exemplo, dos transplantes no estado de São Paulo. A gente sabe dos resultados do transplante brasileiro. A gente não sabe o resultado do transplante da equipe X, da equipe Y. Isso é uma coisa que só a central de transplante recebe e não divulga. Nos Estados Unidos, você entra no site agora, você vê o resultado. Então, assim, não é transparente, ponto. Nos Estados Unidos, você fala assim, que você precisa de um fígado, você vai entrar na internet e fala assim, qual centro que tem o melhor resultado? Você vai entrar lá e você fala, bom, então eu vou para esse centro. Porque já que eu vou pagar tantos $1.000 meu transplante, eu vou escolher onde as pessoas vivem mais. Aqui, nem isso você sabe. E nem o médico pode aspirar a trabalhar num lugar desse, progressão de carreira, ganhar cada vez mais. Lá é passe, lá é igual jogador de futebol. O cara que está com um puta resultado lá em Miami, ele foi chamado para chefiar um serviço em Tampa porque ele tinha um resultado fantástico. Então compraram o passe dele. E ele ganhou por isso. E ele fala... ganhei tantos $1.000 nessa... E tá tudo bem. E muda com a família, e vai pra lá, e tá tudo bem, e não é errado, tá e não é errado. E não é errado, mas isso gera um serviço de excelência. Por isso que eu falei assim, nós lá no HC, que é o maior centro do Brasil, equiparamos ao 9º serviço dos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos tem 8 serviços que fazem mais transplantes que a gente, e com todo o mérito deles, claro, mas assim, isso lá é totalmente monetizado, isso são business, e não é nada feio, não é nada escondido, é tudo às claras, é tudo muito claro quanto custa, quanto gasta, quanto recebe, e tudo bem. Em média, faz muito mais transplante nos Estados Unidos do que no Brasil. Muito. O Brasil, sim, o Brasil é o segundo país em número absoluto de transplantes de fígado. Estados Unidos no primeiro, Brasil em segundo lugar. Tá, mas e do ponto de vista de comparando com a população em média, como que é, você sabe? Eles ainda estão à Porque frente. assim, vocês são, vocês são os maiores do Brasil. Sim.
E vocês são, teoricamente, o 9º nos Estados Unidos. Sim. Só que a população dos Estados Unidos é 1,5 do Brasil. Sim. Por isso, Então, assim, eles ainda estão muito à frente. A mortalidade deles, com certeza, não é os nossos 40%. E porque tem eles uma fazem muito mais. concorrência entre esses centros lá nos Estados Lá, Unidos? muito. Livre Porque, concorrência, né, porque brother? é dinheiro. É igual assim, o jogador de futebol vai jogar bem pra caramba, porque assim, o passe dele vai valer mais. Então, assim, tem uma concorrência. Os resultados são públicos. Quanto custa para eu ficar acordado à disposição do serviço? Isso eu vou Quem fazer, vai porque me pagar mais? Porque assim, o eu cara vou fazer. vai pagar mais porque eu vou para lá e vou fazer esse resultado e vou ser brilhante. Os resultados são públicos, os custos são públicos, os ganhos são públicos, é tudo claro. Não, sensacional. E a motivação, ela é individual, né, cara? O cara pode escolher... Sim, aí pra é a onde- famosa meritocracia, Meritocracia, né? ele fudido. Uma pergunta. E aquele cara que, não tem grana e tem uma cirrose biliar primária, sei lá. E uma segunda pergunta próxima dessa é por que as pessoas interpretam moralmente esse processo que você descreveu como aumento de eficiência? Pois é. Bom, você está perguntando nos Estados Unidos ou aqui? Aqui e nos Estados Unidos, uma Bom, comparação. aqui, todo paciente que chega pra gente fala assim, preciso transplantar de fígado. Fala assim, bom, primeiro assim, não importa, porque é o seguinte, se tiver convênio que cobre, se quiser pagar os honorários médicos particulares, ótimo, nós trabalhamos no Sírio-Libanês, vamos transplantar no Sírio-Libanês, ótimo. Se não tem o convênio, não cobre, não tem problema, a gente vai e leva todo mundo para o SUS, todo mundo. Então, assim, isso é um paciente que esteja aqui em São Paulo e que tenha pelo menos o recurso de chegar a nós, ele vai chegar e ele vai ter o tratamento dele. Isso, felizmente, a gente ainda pode oferecer. Nos Estados Unidos, o que me parece é o seguinte, tudo bem, você também pode transplantar, mas você vai ter que pagar essa conta pro resto da vida, entendeu? Você vai receber, sei lá, o boleto, porque Você vai financiar o seu você vai transplante. financiar o seu transplante, entendeu? Em algum momento isso aí vai sair de você, porque a saúde lá não é grátis. A não sei porque acho que aqueles que são extrema pobreza e tal, mas senão todo mundo paga uma conta conforme consegue, mas acaba pagando. Então, eu acho que essa é uma diferença. E a questão moral que você perguntou, né? Por que as pessoas interpretam moralmente o problema da eficiência, né? Esse processo que você descreveu de aumento de eficiência, a questão do passe. Então, o que eu imagino? Assim, aqui, tudo parece que como a gente, teoricamente, não pode monetizar a saúde, é feio, porque você tem que fazer a medicina só pelo sacerdócio, porque você ama, então você não pode colocar. Então tem toda essa questão, né? Então fala assim, nossa, aqui eu não vou vender meu passe, porque eu não posso vincular que eu estou ganhando dinheiro. E lá não, lá assim, sei lá, eu vejo como uma coisa muito mais... Do mesmo jeito que o americano é frio, do tipo, olha, você tem um diagnóstico de câncer, você vai viver 3 meses, acabou. Em relação ao dinheiro também, fala assim, olha, isso me custa tanto e não tem problema nenhum, e está tudo certo. E para eles isso não é nenhum problema, não tem nenhuma ressalva, não tem nada. Isso me custa tanto, isso me gera tanto, e esse é meu valor, e se eu for bom, vão me pagar mais por isso, e eu trabalho porque eu gosto, claro, mas porque me pagam bem, e ponto, entendeu? Aqui não, fala assim, eu trabalho porque eu amo, porque se falar que trabalhar pelo dinheiro é feio, né? Fala, então não... Capitalista malvadão. É uma ética profundamente protestante, né? No sentido de prosperidade, né? De você, eu estou conseguindo mais, tudo bem, com a ajuda de Deus, mas eu tenho que me esforçar para dar o meu máximo, para poder fazer isso, enfim, né? Então, eu acho que isso é uma puta de uma influência, né? De você premiar o sucesso, de você querer cada vez mais, né? Então, acho que isso tem muito do traço do brasileiro, né? Do traço cultural que a gente tem, né? Porque sucesso, as figuras de sucesso brasileiras são figuras que são reconhecidas por habilidades manuais ou talentos que não dependem, assim, né? Então, assim, dom, né? Tipo, você não tem proporcionalmente grandes brasileiros que são conhecidos pelas suas ideias. Exemplos, né? Exemplos. Tipo prêmio Nobel. Então, mesmo dentro das áreas da ciência. Sim. Né? Então, assim, sabe que o Jorge Amado é o único brasileiro indicado ao prêmio Nobel. Indicado. Indicado. Então, assim, a gente sabia. também não tem um grande escritor. Né? Veja, então, o Jorge né, Amado, que é um autor da década de 40, 50. que era lido na Rússia, na época do Stalin. Né? Só por aí a gente já sabe, né, por que ele é indicado, assim, né? Sim, Por que ele é lido dentro da Europa, sim, né? Sim. E esses subsídios, que é o que a gente está Enfim, falando, né? Existe aí, no caso, um subsídio político, mas essa forma de
subsídio que a gente vê do Estado em cima da livre iniciativa, independente da motivação, isso tolhe, né, cara? Isso é um pouco da miséria do brasileiro, né? É por isso que o brasileiro, em termos de inovação, né, em tecnologia, não consegue acompanhar. Não está inserido nas grandes cadeias comerciais, assim como também não está inserido nas grandes cadeias assistenciais, terapêuticas do mundo, exceto nas ilhas de excelência. Então, Por que o isso. conceito é ilha de excelência? Uma Porque ilha de não tem um excelência. tamanho que só dá para aquilo ali, cara. E vai ter uma ou outra. É uma ou outra. uma outra. Sobrevivente. E a inovação, ela vem da concorrência, cara. Claro. Quer queira ou quer não, entendeu? Por exemplo, o que vocês fizeram que a gente comentou, até quem não ouviu, ouve o episódio anterior Genial, hein, cara? com a Foi bom pra Liliane. caralho. E a gente falou do transplante de útero, cara. Cara, no Brasil acontecer isso é uma raridade. Sim. Se você for ver essas iniciativas em outros países onde você tem uma concorrência para algo que eu sei que é muito específico e tudo, você vai ter muito mais. Não tem como. Isso é uma ordem, é uma lei natural do mercado. Mas por você ter feito um MVP, Sim. né, um produto mínimo viável, Sim. né, então assim, ó, eu fiz aqui um protótipo, ó. Eu fiz aqui, tudo bem, com fomento da universidade, serviço público, acho que aí se insere, beleza. verdade. Mas aí teria, cara, 50 empresas Isso que eu ia falar. para patrocinar. Será que ideia e fértil? desenvolver? Será que a ideia fértil não ia querer Sim, qualquer centro. pegar o resolve projeto é. de transplante de útero E que eles fizeram pedir financiamento do Banco pedir- Mundial para e- via isso, e pra aproximar. fazer isso que tocar? não sei- é. Mas será que o Estado vai deixar isso acontecer? Isso, Certeza essa que é que a questão. não. É onde barra. É onde barra. Então é o monopólio da virtude, velho. Essa que é a questão. Quem é que onde pode? barra. Só eu posso fazer. Mas é Eu monopólio sou o dono da verdade. E por se tratar de um procedimento que não está bem estabelecido, que ainda é em caráter experimental, pelas questões éticas, você não pode se internar num Albert Einstein sozinho. Vai me internar a paciente sozinha, ela e o médico, e fazer um procedimento desse. Não? Você tem que ter aprovação do comitê de ética local, porque não é um Não. procedimento bem estabelecido. Não, perfeito. Mas assim, Nossa. a grande questão não é nem você ter. Se você tiver isso, será que isso vai ser financiado pelo Estado? Será que o Estado vai ter interesse de financiar isso? Pô, assim, cada vez menos, né? Cada vez Cada vez menos. menos. Cada é vez isso. menos. Eu acho que o interesse em financiar isso, ele decorre da concorrência, Lili. Da concorrência, Ele lógico. decorre da questão de quem está fazendo isso, ter o seu ganho Sim, claro. individual ao apostar o seu dinheiro, o seu tempo nisso, entendeu? Então, esse monopólio da virtude, ele vai inibir a direção da inovação. Total, Mas total. é O ganho de monopólio da eficiência virtude. que eles entregam, do ponto de vista técnico-científico, né, tecnológico-científico, ele é perdido, ele não é revertido para as pessoas que executam isso, e aí é toda a equipe, porque tem um monte de nego montando na cacunda da eficiência deles, defendendo a universalidade do SUS, dando a impressão de que esse tipo de cuidado e tal, ele é universal e tem que ser assim. Se não está errado, só falta dinheiro e a culpa é do Estado, porque eu já pago meus impostos. Exatamente. Essa é a postura do brasileiro médio, né, cara? Exatamente. O que você ia falar, William? Manda aí Não, pra eu ia nós. Eu falar tô, de que tô do com ponto saudade de da sua vista- voz, meu. Do ponto de vista da pesquisa, me parece que não é só o monopólio da virtude, mas também da patente. Porque se eu entendi, desenvolvimentos técnicos pertencem ao Estado imediatamente porque ele financiou essa Porque ele pesquisa. financiou. Ele é um produto zananã. Então, no fundo, ele termina represando a concorrência por uma questão de patente. Acho que querendo dizer, Exatamente, no caso porque de uma... se você, nesse caso específico, cogitou talvez a gente fazer fora, no privado, mas a gente tem que ver como que a gente vai ficar perante a faculdade para não gerar um mal-estar. Então, existe tudo isso. Existe esse monopólio intelectual. Assim, agora eu não posso te financiar mais, mas assim, esse monopólio intelectual é meu, aqui que nasceu isso, aqui Você que usou meu cresceu isso, dinheiro. você usou meu dinheiro para fazer isso, então você me deve isso, entendeu? Você não Pro pode, resto da vida. você não pode sair por paguei pelo aí e seu fazer trabalho. dinheiro com isso, porque é feio. Uhum. Né? Mesmo que seja melhor pra todo mundo, Claro. O que é melhor para todo mundo, né? Assim, que você tenha mais transplantes, pessoas morram menos na fila, que isso acelere, que você tenha um resultado melhor lá no final. As sem pessoas dúvida, são... quando você olha como um olhar de empresa, um olhar de resultado, isso sim, mas aqui, infelizmente, a gente não consegue olhar só o resultado
E você não tem força técnica Não e política para romper política, o status quo. Política. Não, a força técnica transformada numa posição política de defesa disso, com argumento, tá dentro de uma arena política de discussão, sei lá, na Câmara. Tá né? muito longe, né? Tá muito longe, porque você precisaria ter um cara para encampar essa ideia, defender na Câmara, mostrar que é possível, mostrar que é mais eficiente, mostrar que você pode pactuar, mostrar que você pode ter transparência, mostrar que a competitividade é boa. Como é que o médico que está trabalhando 10 horas por dia vai poder ter esta intelecção e mesmo os titulares, o gestor, ele tá preso na burocracia do município, no máximo no do estado. Além Como é que disso, você vai fazer um business ficar seu? Não é só questão da burocracia, é de como ele vai parecer para o público. Como ele vai sofrer um escrutínio absurdo. Um monte de mentira vão inventar. Um monte de mentira, e esse cara corre o risco até de acabar com a carreira dele se ele for assumir uma briga dessa, cara. Mas eu vou te falar, outro dia brinquei com o professor Carneiro, até que o Caio conhece. Falei assim, nossa, podia vir outra PEC da Bengala, né? Passar para 80, porque, assim, pra gente, ele é um chefe maravilhoso. Sim. Ele falou assim, pelo amor de Deus, não, de jeito nenhum. Porque cansa, ele tá lidando desgasta. Ele vive no ministério, vive em reunião. Ele viabiliza esse resultado deles. A Lili quer aumentar a caverna dele e ele tá querendo vazar. Ele tá querendo vazar. Ele tá querendo sair, e a Lili querendo prender. Tá metendo os grilhões. Ele fala assim, não, me deixa. É bem isso. Porque é uma luta, coitado, uma luta diária. Ele fala assim, o pior não é que matar um leão por dia. Ele falou assim, o pior é que eu mato o mesmo leão todos os dias. Ou seja, ele fica enxugando gelo. Um cara brilhante, sensacional, fica enxugando gelo. Para conseguir fazer um negócio rodar. Para rodar o mínimo, né? Para a tua equipe trabalhar. Ele é o cara mais, né, especializado, o cara que tem a maior experiência. Ele está tretando para poder fazer com que o negócio que ele estudou a vida inteira, que ele produziu a vida inteira, que é um propósito da vida dele, aconteça. Ele, né, é muito louco, né? Cara, é muito aquela questão assim, né? Meu, o SUS é bom, tem coisas boas no SUS aí. Não é o Regis falando isso. Nossa, eu nunca ouvi, nunca imaginei. Camarão, você tá vendo isso, Camarão? Mas, SUS é maravilhoso. Tá gravado. Ainda bem que tá gravado. Mas assim, cara, a gente não pode se contentar só com isso, né, cara? É muita questão de inferioridade que o patrimonialismo entrega pro ser humano. Aquele cara que tá ali acostumado a receber aquilo daquela forminha, sabe? Ele fala assim, ele se contenta em ficar recebendo aquilo daquela forminha durante muito tempo. Então, e ele que se contenta em receber aquilo daquela forminha, vê a gente ganhando, por exemplo, 1 milhão de um patrocínio de alguém de fora e fala assim, nossa, mas como que essas pessoas que trabalham no SUS vão ganhar? Porque acha que é o enriquecimento que vai para sua conta, né? Vai para sua conta. Exatamente. Então, assim, é esse tipo de mentalidade, entendeu? Que o dinheiro não pode vir de fora, porque o dinheiro de fora não é bom, o dinheiro de fora é coisa errada, que o dinheiro de fora... E o dinheiro de dentro não vem, porque tá quebrado, então não vem, então não tem. Então você fica nessa, entendeu? Mas é por essa visão mesmo. A gente vê aquelas pessoas que estão ali há anos, que estão naquela gestão daquela coisa toda, que vê como é errado trazer o dinheiro, errado você... A vitória da ideologia sobre a verdade. Né? Porque o certo não é o que é melhor ou o que é eticamente viável. O certo é o que é dado por ele. E ponto final. Até porque ele manda, né? É assim, eu mando, tá dentro dos caras aí, os médicos, tá, os caras são os puta gênio. Não, mas eu tô aqui em cima porque eu sou o chefe da secretaria. Foda-se, é isso aqui, o nego vai morrer. Não, quem decide sou eu não quero, sai fora. Eu tô puto porque eu não trouxe meu dinossauro. Cadê meu dinossauro? Eu não trouxe meu dinossauro, minha naninha, meu dinossauro. Aqui, ó, comedor. Fala aí, William. Queria saber, dada essa adversidade burocrático-política, como que vocês fazem para superar essa adversidade, para ser brasileiros e ainda assim terem resultados tão bons? Como que vocês cultivam? Como é que você cultiva? Como é que é assim? Eu
sei lá, eu tenho uma dificuldade para lavar louça porque eu não tenho detergente em casa e eu substituo por... Eu crio um detergente. Eu pego lá a banha do porco. Exato, né? O que é que vocês fazem? A gente rebola. Eu vou te dar um exemplo do quanto a gente rebola. E por isso que eu falei no outro episódio, assim, que eu acho que é importante, é fundamental. A gente é um time pequeno, a gente é um time unido e que é feliz no que faz. Eu acho que isso é fundamental. Mas a gente rebola. Por exemplo, o Caio trabalhava com a gente há uns anos atrás. Maravilhoso. A gente tinha o nosso cardiologista que fazia os nossos preparos pré-operatórios, as nossas avaliações pré-operatórias. Meu médico. Não, fantástico. Coitado, Indico um ele tá monte de fudido. paciente para você. O meu médico. Aí, o que aconteceu? Paga uma miséria, obviamente. As pessoas que são brilhantes acabam ficando um tempo, mas acabam não sobrevivendo. O que aconteceu? A gente perdeu esse cardiologista, a gente perdeu o Caio, o salário que tinha, acho que não conseguiu ninguém. Bom, há anos a gente não tem um cardiologista para fazer o nosso pré-operatório. Como pode isso, Como velho? pode isso? Como pode isso? Como pode? O que a Em gente frente faz? o maior ninho de cardiologistas Do mundo, só Um dos atravessar- maiores ninhos de cardiologista do mundo é só atravessar. Atravessar a rua. Cara, Se revoltante. você subir 2 andares, você não precisa nem atravessar, porque tem uma ponte que liga um lugar no outro. O que a gente faz? Então, você imagina assim, se você vai operar uma vesícula, provavelmente seu médico vai pedir uma avaliação cardiológica. Imagine um transplante de fígado. Puta de... Cara, é bizarro, velho. O que a gente fez? O pessoal da nossa equipe leu uns papers e tal, e a gente criou um fluxograma. Então, assim, aquele paciente que é totalmente rígido, que é totalmente não sei o que lá, faz um eco, a gente tem um questionário, não sei o que, a gente acaba liberando, isso com consentimento dos anestesistas e tal. Os pacientes que, nesse fluxograma, realmente precisam de uma avaliação do cardiologista, na verdade, todos precisariam, né? Mas esses que a gente vê que, esses não dá. Rebolando. A gente Andando e interna, rebolando. a gente interna esse doente para pedir uma avaliação do cardiológico internado. Se não ferrou, né? Então, assim, isso por quê? Porque a gente não tem dinheiro para contratar um cardiologista para ficar trabalhando para a gente. Então, esse é um exemplo. Você entendeu? Mas, assim, em todas as esferas, a gente acaba rebolando, dando esforços pessoais, ideias que às vezes dão temporariamente certo, às vezes não dão. Poderia ser de maior excelência? Claro que poderia. Você acha que se eu não tivesse um cardiologista que eu pagasse bem, eu não teria menos complicações ou menos E custo intervenções? menor, você tem que Custo internar. menor. Que Eu tenho que custa internar. Quanto menos? que custa internar? Uma Sabe consulta quanto no dia- ambulatório ou um dia no hospital? Sabe quantos dias o paciente fica internado? No mínimo 2, porque ele interna para fazer o eco e aí a gente pede avaliação E quem é que cardiologista. paga isso aí? Nós. Então, Todos nós. você entendeu? E quanto que... Então, custo... E aí falam que o dinheiro não tá no transplante, é isso? Exatamente. Tá bom, então. E Você aí? entendeu? Então é uma conta burra. É uma conta burra. A pergunta é por que essa conta burra continua Porque sendo não feita? tem ninguém lá em cima que olhe com um olhar financeiro de gestão que enxergue tudo isso e E que organize tenha a as força coisas. política para E romper tem o a status força quo. política para romper isso e falar assim, escuta, é muito mais barato eu ter um cardiologista, tá aqui, vamos acabar com isso aqui, vamos fazer isso. E a burocracia são 7 estágios até você conseguir chegar a conversar. Eu não então, sei, eu acho que é mais você, fácil chegar em Deus e você falar vai com ser Deus. podado. Você vai ser podado, vai ter alguma burocracia que vai te podar, vai ter um horário de Certeza. disponibilidade. O cara tá lá uma vez por semana durante 40 minutos, então você nunca encontra o cara e tá sem Kafka. Mas será que total no ponto, processo. será que é, processo. E o interesse? Será que o Estado existe o interesse? É isso que eu digo. Acho que pra mim parte Não, do eu acho que interesse. existe. Não, Entendeu? mas será que... Eu não sei, aí eu tô devagando. Não sei se o interesse barra em talvez... É que eu não acho que é um gestor, entendeu? Eu entendo. Porque só que assim, já passaram vários gestores. Não, eu não acho que o digo problema um gestor tá com uma pessoa, eu digo... no ge- É, então, assim, eu você... acho que o incentivo é péssimo. Talvez a palavra seja ruim, mas assim, privatizar, não sei, mas Permitir financiamento privado. permitir financiamento privado, porque a gente sabe que, assim, eu sou funcionária pública, lá no HC a gente trabalha com funcionários públicos. Eu sei o quanto o funcionário público, tirando na nossa linha, na nossa ilha lá de excelência, a gente sabe quanto o funcionário público é minha hora de almoço, vou dar testado 7 dias porque eu sou funcionário público. E um funcionário que está Eficiência, numa né? empresa e que ele vai ter que mostrar resultado, a gente sabe disso. E lá não tem nada disso, lá é zero. Zero. Porque zero. isso é do Estado. Se eu quiser ser demitida, Meritocracia zero, né? zero. Porque tem muito cara muito mais interessado em ter esse tipo de atitude, né? No geral, não é no governo no governo assim, na estrutura do Estado, ele incentiva muito mais essas pessoas que
que querem esse tipo de coisa, de usar benesses ou ter privilégios, e isso é vendido no escambo do serviço público, do que incentivar o cara que quer melhorar a porra. Né? Então, porque tem muito mais gente querendo foder do que com gente querendo melhorar. Não, porque justamente quando eu falo de gestor, eu não falo... Porque lá realmente passaram e tem gestores brilhantes, mas... O que adianta um gestor brilhante num sistema que ele não consegue fazer as coisas? Não tem interesse. Exatamente, o sistema não deixa. O sistema pode. Então, é isso que eu quero falar. Então, assim, não sei se é a privatização, mas é a entrada do dinheiro privado para você organizar um negócio e fazer. Porque o custo é muito maior quando você faz coletar dados sequenciais de todos os pacientes que internam. Né? Então, assim, ou dos pacientes que você atende. Isso você fala, porra, isso é óbvio, né? Saber o que está acontecendo e tal. Partiu de iniciativa do grupo deles. Assim, uma das tecnologias mais... O RedCap, o primeiro lugar que eu vi usar foi lá. Eu implantei o RedCap lá com a Luciana. Eu e ela, a gente aprendeu a usar RedCap, a gente implantou. O médico tem que ir lá aprender, fazer não sei o quê. Ele aprende o negócio, faz o programa, personaliza o negócio para a realidade dele, faz o negócio, treina a enfermeira, treina não sei o quê, tal, não sei o quê, põe lá para ganhar nada. Tem que fazer, e quando eu fui lá para o centro dos Estados Unidos, a gente foi lá, eu vi, eles têm esse banco de dados, eles têm não sei quantos funcionários contratados que ganham, recebem para elaborar esse banco de dados, para preencher esse banco de dados. Isso custa 2 conto por mês, R$2.000, você paga um profissional para fazer isso. E isso ali na frente vai te economizar um dinheiro que você vai enxergar os problemas e enxergar soluções. Então, assim... Mas, assim, uma economia burra que eu falo. Eu vejo o tempo todo a economia burra. Então, você economiza no cardiologista e você vai gastar talvez 2, 3 vezes mais por você não ter o cardiologista. Óbvio. Você tem uma fila de espera para fazer uma tomografia, você interna o paciente para fazer tomografia, porque o paciente não vai poder esperar. Quanto custa essa internação? Sim, com certeza, sem dúvida. Pensando um pouco nisso também... quando a gente fala de Estado, de ineficiência, de monopólio da virtude, do malvadão capitalista, das pessoas que podem ou não ter acesso a isso, que a gente sabe que no Brasil é um problema, você vai ter, quer queira ou quer não, pessoas que precisam disso. Me vem muito a questão da doação, né? De você conseguir ser... como é que fala? Abnegado. Abnegado, obrigado. Existe algum tipo de entidade no Brasil que faz doação e é aceita? Sim? Não, porque nos Estados Unidos eu não tenho a menor dúvida que deve ter. Você deve ter vários institutos, provavelmente criados no século XIX, que fomentam esse tipo de atividade médica. Sim. Para a gente poder envelopar, que a gente está quase terminando, e como que é no Brasil isso? Existe isso ou não? Existe, mas assim, é tudo mais difícil. Então, assim, tem que ter um esforço mútuo muito grande. Mas isso chega na ponta? Chega, mas é raro, é difícil porque é muito mais fácil desistir no caminho. Tanto quem está ali no SUS querendo receber, quanto quem está querendo doar, entendeu? Então, há uns anos atrás, tinha uma proposta de um dono de um trilhardário aí doar 8 milhões para a nossa reforma. Eu acho que o negócio foi tão burocrático, tanto que aí o negócio você faz uma sala de aula, melhora o equipamento, melhora a acomodação do paciente. Você tem uma grana para melhorar tudo. Não então existe. Então, assim, por exemplo, você vai visitar o hospital particular, você vê lá, enfermaria, não sei o quê, agradeço ao Safra, doação, agradeço. Pô, você acha que não teria como ter isso no HC? O valor é muito maior. Porque você atende muito pessoas com muito mais pessoas. Até o chamativo, claro. Sabe? E pode mas falar. É tão mais difícil que aí acho que o cara vai doar lá pro Einstein, que é mais fácil ele doar pro Einstein, porque o Einstein é mais fácil receber esse dinheiro. Já tem todo o esquema ali, tá, aqui, ó, você doa mas aqui, teria tem o canal. de aplicá-lo, porque ele vai sofrer também a mesma burocracia. Então a gente vai se auto-boicotando em todas as pontas. O tempo todo. Até cansar. E uma última coisinha assim, que veio aqui agora na minha cabeça, rapidinho. A gente fala muito de centralização e descentralização, que é muito bom a gente descentralizar para tomar decisão, porque a gente consegue enxergar o que está na ponta, e quando você estuda um grupo de indivíduos mais descentralizadamente, você consegue obter melhores resultados, certo? Pelo que eu estou entendendo, no Brasil você tem uma centralização pesada desse tipo de coisa.
seria viável descentralizar o transplante? Existe essa capilaridade? Total. Essa é a mentalidade do nosso chefe, professor Carneiro. Então, nesses Irado. anos, o que ele tem feito? A gente portas abertas tanto para visitantes quanto para residentes, principalmente. A nossa ideia é justamente, quando um residente vem, a gente fala assim, olha, nós vamos formar você aqui. Mas para onde você pretende ir depois? Porque essa é a nossa ideia, a gente formar as pessoas para mandar para o resto do país, para justamente tirar esse peso de São Paulo. É a maior fila de espera em São Paulo. Por quê? Porque as pessoas vêm se tratar aqui. Por quê? Porque não tem centros. Em outros lugares. E você está Exatamente. custeando avião, você está custeando ônibus, Caio, você transporte. o A ambulância da cidade do interior, que Não tem é nem duas você- ambulâncias, uma tá na água separada com o cara para esperar a não é só- consulta. mais que isso, assim, o transplante, por exemplo, o TFD paga Sim. passagem para os pacientes. Então, assim, o paciente mora no Acre, ele precisa vir uma vez por mês, o governo paga a passagem. Poxa, a gente está formando as pessoas para elas irem para fora de São Paulo. Pra descentralizar. Para descentralizar para ela. E o que o meu chefe fala, ele fala assim, quanto mais gente boa eu formar por aí, melhor para todo mundo. Para eles, para nós e para todo mundo. Então, lá no HC a gente tem essa ideia, a gente tem isso, e é o que temos feito. Recentemente, a residente que acabou com nós a residência há 2 anos atrás, ela foi contratada para São José do Rio Preto como assistente. Meu, maior orgulho para a gente. A gente formou uma menina, ela foi contratada, agora ela é Uma staff puta lá. cidade rica, staff, vai ter oportunidade Puta de exercer centro, isso. Exatamente, Animal. e uma menina que tem uma formação fodida. Ali Então, vai salvar um monte de gente, velho. exatamente. Então, eu acho que essa é a ideia mesmo e é isso que a gente está tentando fazer. Cara, então primeiro eu quero agradecer o professor Carneiro. É que você não conhece ele, velho. Você Parece não- piegas, mas eu sou fã. Eu também. Eu também. não conheço, mas eu queria deixar bem claro. Muito obrigado, professor Carneiro, por tudo que você faz, por todas as pessoas que precisam e o quanto você ensina os outros. Mas eu, como estraga prazeres, mais uma vez, temos que terminar, que os caras estão me olhando feio. Lili, muito obrigado, William. Valeu, Muito cara, obrigado. obrigadão. Lili, já rasguei uma seda. pra É você. de casa. Que Ele é de você- casa agora, Primeiro eu queria te falar o seguinte, você tem que voltar. Teremos uma parte. frequentemente. Não, uma se vocês parte quiserem 3. me falar assim, a mulher que vai comentar aqui no Beyond the Cave, chama que eu tô aqui. É, promovida a embaixadora. Acabou de ser promovida a embaixadora. A gente só precisa conversar com o meu marido, tá? Porque ele tá cuidando das crianças. Mas lá é nós. Traz ele e as crianças pra cá. A ideia é juntar, inclusive, pessoal, todo mundo que quiser conhecer o projeto, a gente faz questão de receber vocês. A gente tem a cerveja com costela depois. A gente gostaria muito que as pessoas viessem aqui conhecer o estúdio, participar da gravação, depois ficar na resenha com a gente. É fundamental. Caião, redes sociais, de novo, para finalizar? Siga-nos nas redes sociais. Como é que é aí, Magal? Arromba não. Arroba! Ufa. Beyond the Cave PDC no Instagram e no YouTube. Inscrevam-se no canal, galera. Isso aqui vai ficar para sempre lá. Então, é para todo mundo. Inscrevam-se lá pra gente continuar a tocar isso daqui, cara. Pra gente é fundamental. Fala aí, William. Divulgue, propaganda. Lili, por favor, divulgue. Fale para todo mundo. William também. Irmão, obrigado, velho. Valeu, cara. Cara, te Mais amo, um velho. prazer. Você é demais, Pra mim é um velho. prazer sempre vir aqui, tomar um goró e falar as besteiras. Brincadeira. Caião, boa noite, meu amigo. Tamo junto. Boa noite, Lili. Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês, gente. Foi demais. Valeu!